Há um tema que me interessa. Caem 27 pessoas em uma operação. Isso é algo que já quase não se via basicamente em uma operação no México com 26 integrantes de cartéis. Houveram duas situações muito curiosas no México. Uma em que o México extraditou 26 pessoas. Esse é um caso, certo? Ou seja, extradita 26 pessoas. E outra situação que aconteceu foi que caíram em uma operação. O número é tão parecido que muitos de nós estamos nos confundindo. Um é a operação de extradição de personagens importantes para os Estados Unidos. 26 integrantes de diferentes cartéis. Por um acordo que tem com Trump e, obviamente, pela pressão que Trump está fazendo sobre o México, me parece que isso também, obviamente, tem a ver, mas também já caíram 27 pessoas do Cartel Jalisco Nova Geração. Isso é alertado pela própria Embaixada dos Estados Unidos e, obviamente, basicamente para parabenizar o México, né? Esta é a publicação oficial da Embaixada dos Estados Unidos no México. Diz o seguinte: autoridades mexicanas prenderam 27 membros do Cartel Jalisco Nueva Geração, organização terrorista estrangeira, em Águas Calientes, durante operação de alto risco. As autoridades reconheceram ao Instituto Nacional de Criminalística e ao FBI a capacidade de deter esses criminosos e suas armas letais. E bem, também há a versão em inglês do Departamento de Estado dos Estados Unidos, junto com imagens onde eles aparecem. Bem, ao que parecem ser fuzileiros navais dos Estados Unidos do México, fuzileiros navais do México. Não sei se participaria lá agora e algumas agências dos Estados Unidos, mas é realmente uma operação importante. Duas coisas importantes hoje: o envio de chefes de cartéis para os Estados Unidos e a detenção de 27 pessoas. A operação foi considerada um golpe significativo na estrutura operacional no centro do país. A Embaixada dos Estados Unidos da América reconheceu que a ação só foi possível pelo treinamento do Escritório de Assuntos Antinarcóticos e Aplicação da Lei, e também uma participação em treinamentos do FBI. As autoridades atribuíram o treinamento disso à detenção dessas pessoas. Então, me parece um tema muito interessante o que está acontecendo. Não é um caso isolado, já neste novo governo já têm ocorrido casos diferentes, mas este é um dos mais importantes. Este foi um dos maiores e o que mais me chama a atenção é isso. Ao mesmo tempo em que acontece esse envio, digamos, dessa extradição para os Estados Unidos, de vários chefes. Entre eles, estamos falando de pessoas próximas, como o próprio Mestre Maio, familiares dele que teriam sido enviados para O irmão do Meixo também? o irmão do México. Estamos lidando com pessoas muito perigosas, ou próximas de pessoas perigosíssimas que foram enviadas para os Estados Unidos, junto com essa detenção. Me parece que algo importante está acontecendo nesse assunto. Insisto, queria que fosse por escolha minha. Mesmo sabendo que isso sempre será dito no México, nós às vezes decidimos agir sobre isso. A realidade é que isso tem sido pressão dos Estados Unidos, que tem insistido para que esse problema seja resolvido. Tomara que continue, seja aplicado e tenhamos um país mais tranquilo. Agora, ponto e à parte. Mas o que isso tem a ver com todo esse movimento que o Departamento dos Estados Unidos está fazendo na América Latina? Marco Rubio afirmou que o regime narcoterrorista de Nicolás Maduro deve ser combatido com mais do que recompensas. Quer dizer porque todo mundo começou? Bom, sim, quer dizer, ok, é o recorde da maior recompensa da história. Está oferecendo mais dinheiro, até do que para Osama Bin Laden, quer dizer, acho que é o dobro do que foi oferecido por Osama Bin Laden. Imaginem só, quer dizer, estão oferecendo muito dinheiro por esse Maduro, mas todo mundo disse, ok, é simbólico, mas não vai acontecer nada. Mas agora o secretário de Estado dos Estados Unidos está dizendo que é preciso ir além. Ou seja, não basta só ficar com a recompensa. É preciso enfrentá-lo com algo mais do que recompensas. E esta é outra fase. Exatamente. Marco Rubio deixou bem claro qual é a recompensa por Maduro: 150 milhões de dólares. Não, ele não o chamou de ditador, simplesmente disse que não reconhecemos a legitimidade do seu governo. Ele é chefe de uma organização logística dedicada ao tráfico de drogas, o Cartel dos Sóis, comandado pelo Exército.
e destacou que essas atividades ilícitas contam com instalações militares para facilitar o movimento da mercadoria e que o regime da Venezuela assumiu o controle do território nacional. Afirmou que o regime narcoterrorista tomou o território venezuelano. Veja só, olha, um parêntese aqui, mas também tem uma notícia que, bom, eu acho que também precisamos comentar, né? 60 policiais municipais morreram e 4 integrantes do cartel de Chiapas na Guatemala. Isso, bom, pois Chiapas e Guatemala, segundo o que relatam, né? Foi a Procuradoria-Geral de Chiapas que anunciou a prisão de 59 pessoas. Ou seja, não foi na Guatemala, mas sim um cartel que está em Chiapas e na Guatemala, porque isso aconteceu em Chiapas. Foi divulgado que hoje foram detidos 59 policiais municipais em Cintalapa, incluindo o diretor da corporação policial, assim como 4 supostos integrantes do grupo criminoso Cartel Chiapas Guatemala. Ou seja, é outro movimento, isso está assim, acelerando de uma maneira bem importante. Mostram a imagem por aí, acho que é aquela com um jaguar. Me parece que é com todos os ex-policiais, todos detidos. Imagina o que pode esperar o povo que mora lá. Se todos os policiais estavam super envolvidos, agora quantas corporações assim, em diferentes cidades, em diferentes estados do país, estarão iguais? Até o chefão estava envolvido, então é estranho e digno de aplausos que, de repente, surjam esse tipo de assuntos. Porque se você vai se envolver, você é policial e participará desses assuntos. Haverá consequências. Se acharem que não, continuarão, certo? Vão fazer o que quiserem. Tanto os civis quanto os policiais têm que entender que, se você se envolve nesses assuntos, há consequências, né? Se eu não insistir, mais pessoas vão acabar se envolvendo nessas coisas pesadas, né? Bom, esse é um resumo meio rápido, assim, do que está acontecendo. Normalmente não comentamos muito sobre esses assuntos, porque é um tema internacional, mas isso foi tão chamativo, tão fora do comum, que realmente precisava ser comentado, né? Vamos lá. Bom, entre isso e o caso do Maduro, né? Acho muito interessante, porque dá a entender que vem mais coisa por aí. Vamos ver se realmente vai acontecer alguma coisa. E bom, também tem já que estamos falando desses assuntos assim, das recompensas, de recompensas policiais e criminosos, né? Tem o assunto do Charicert, o líder das gangues do Haiti. Lembrando que o Haiti, ao menos a capital, está basicamente controlado. Aproximadamente 90% está controlado por gangues e agora decretaram estado de emergência por 3 meses. Será que vão trocar de presidente de novo? Ninguém conseguiu controlar isso. E bom, hoje o Departamento de Estado dos Estados Unidos aumentou nesta terça-feira a recompensa pelo líder das gangues. Este é Jimmy Cherizar, também conhecido como Barbecue, que em algum momento foi policial. Aliás, aumentaram a recompensa. Falando nisso, Para 5 milhões de dólares pela recompensa para quem revelar o paradeiro dele e facilitar sua prisão. A recompensa, antes de 2 milhões, agora é de 5 e logo é divulgada. Ela é divulgada publicamente depois que o Haiti declara esse estado de emergência. Como eu comentei, é de 3 meses, porque a situação está complicada. Agora eles controlam 90% da capital, as gangues. E já, por exemplo, outro dia ali que até para os haitianos, até para enterrar seus familiares, eles têm que pagar para os gangues. não é uma coisa inacreditável. Bem, aí está ele, o líder da gangue, que muitos já consideram líder das demais. É preciso lembrar que isso se tornou um sindicato e uma organização. Ele as uniu, isso mesmo, exatamente, ele é quem as une. E bem, ele quis entrar para a política, mas de repente acabou indo para o lado das gangues. As gangues surgem, só digo para não esquecermos, surgem graças aos políticos haitianos. Cada político tinha sua gangue, e assim eles pressionavam uns aos outros. Mando minha gangue para você e você manda a sua para mim. Então, exatamente, até que um dia as gangues disseram: e bom, para que a gente obedece a esses caras? Se nós temos o poder das armas, então nós controlamos. E começaram a virar um caos. Então agora esse indivíduo está sendo procurado porque ele foi um líder importante desses grupos.
Esse personagem, na quinta-feira passada, dizia que sua missão é derrubar o Conselho Presidencial de Transição. É um ponto que eu sinto. Quando fizeram a mudança, não souberam lidar com ele. Poderiam tê-lo envolvido, pois ele tem muito poder. Não souberam lidar com ele. É um personagem ambicioso, mas pelas entrevistas, parece que é possível dialogar com ele para chegar a um acordo. O ponto é que esse indivíduo foi para esse lado. Tem as coisas que se contam sobre ele, não sei se são lenda ou não, mas até se fala de canibalismo. Falam coisas muito pesadas, então paramos aqui. Mas ele está muito alucinado, esse personagem. Como foi que ele evoluiu na sua loucura, né, ou o que for? É isso mesmo. Vamos a outros assuntos importantes.